Os vikings deixaram sua marca na história como invasores cruéis, mas também eram guerreiros corajosos, exploradores destemidos e grandes navegadores. Durante suas incursões contra outros territórios, os guerreiros vikings eram liderados por senhores da guerra, conhecidos como Jarls, que tinham como principal responsabilidade escolher os alvos a serem atacados, garantir a ordem no exército e dividir os bens saqueados das cidades e vilarejos. Em regra, a maioria dos comandantes vikings se contentava em atacar barcos de comércio ou vilarejos costeiros, partindo de volta para sua terra natal levando riquezas e escravos capturados. Mas haviam aqueles que buscavam mais do que riquezas passageiras e sonhavam em conquistar terras apropriadas para o cultivo e a criação de animais, e assim estabelecer assentamentos permanentes. Um dos líderes mais bem-sucedidos da era viking foi Rollo, que posteriormente ficou conhecido como Rolo da Normandia. O lugar de nascimento de Rollo ainda permanece tema de discussão entre os pesquisadores, variando entre a Dinamarca e a Noruega, por volta do ano 860 d.C. Os detalhes sobre a juventude de Rollo ainda são obscuros, e muitos de seus feitos possuem um caráter semi-lendário, assim como o do famoso Ragnar Lothbrok. Fontes sugerem que Rollo era membro de uma linhagem nobre e certamente recebeu treinamento adequado no que diz respeito a combater e comandar guerreiros em batalha. Rollo logo se tornou um promissor e ambicioso senhor da guerra, liderando invasões na região da França Ocidental, onde hoje fica a França e que na época era governado pelo Reino dos Francos. As primeiras invasões na França não foram bem-sucedidas e os vikings foram derrotados e expulsos, mas não seriam mantidos longe por muito tempo, e alguns anos depois retornaram com um grande exército que atacou a cidade de Rouen, deixando-a em ruínas. Escritos antigos contam que Rollo participou e comandou a invasão viking entre os anos 876 e 886, que tiveram como alvo a cidade de Paris. Um feito notável, já que Paris era uma cidade formidável, com muralhas altas e portões reforçados. Na época, Paris havia sido construída em uma porção de terra circundada pelo rio Sena, e teriam sido necessários mais de 100 navios vikings para cercar a cidade, buscando apaziguar a situação com os invasores vikings e salvar seu reino da destruição certa. O rei Carlos III da França, também conhecido como Carlos o Simples, passou a pagar uma quantidade cada vez maior de prata para persuadir os líderes nórdicos a não atacarem seu território. Rollo foi um desses líderes que passou a aceitar os tributos e passou até mesmo a desenvolver uma relação próxima com o rei Carlos. Rollo recebeu a valiosa proposta de assumir o controle de terras na França, onde ele poderia trazer outros colonos nórdicos e iniciar uma nova vida em terras mais férteis. A condição desse acordo é que Rollo e seus guerreiros deveriam proteger o reino da França Ocidental contra os ataques de outros lordes vikings. Este tipo de proposta era muito comum naquela época, e muitos comandantes vikings a aceitavam sem oferecer muita resistência. Mas assim que recebiam o pagamento prometido, se retiravam de volta para seus navios e zarpavam em busca de novos alvos para atacar ou extorquir. Rollo, no entanto, cumpriu seu compromisso feito com o rei Carlos e se manteve firme na defesa de suas terras, participando de batalhas importantes e derrotando seus antigos companheiros vikings. Como recompensa por sua lealdade, o rei Carlos ofereceu a sua filha, a princesa Gisla, para se casar com Rollo. Mas o casamento tinha uma condição: Rollo teria que aceitar ser batizado e se converter ao cristianismo. Com o casamento oficializado, Rollo estava ligado à família real e recebeu formalmente o direito às terras prometidas. E como na antiga língua franca os nórdicos eram chamados de normands, seu território foi batizado como Normandia, a terra dos homens do norte, cuja capital foi a cidade reconstruída de Rouen. Apesar de Rollo ser chamado de Duque da Normandia, não há registros contemporâneos de que ele tenha recebido este título ainda em vida. O fato é que após Rollo assumir o comando da Normandia,
não houve novas tentativas de invasões vikings na região, o que é uma prova da grande capacidade militar de Rollo e seus novos habitantes. A influência de Rollo continuou a crescer na corte real, e novos colonos nórdicos chegaram para viver na Normandia, o que motivou a expansão de suas fronteiras. Mesmo após a morte de Rollo, em 1930, seus descendentes continuaram a governar a Normandia por muitas gerações, e seu tataraneto, Guilherme I, conquistou a Inglaterra no ano 1066, sendo o primeiro rei normando da Inglaterra. A vida de Rollo pode ser considerada uma história de sucesso, pois ele obteve êxito onde muitos falharam, em vez de apenas buscar a fama, o caos e a destruição.